Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Olá, que a graça do Senhor, o amor de Deus esteja invadindo você nessa hora. A luz da palavra de Deus, que Deus possa operar no nosso coração de uma maneira que nós nunca mais sejamos os mesmos. No programa de hoje eu quero falar sobre gratidão. Num mundo tão cheio hoje de ingratidão, corações endurecidos, Deus vem com essa palavra para transformar a nossa vida para que nós sejamos gratos. E eu quero ler uma passagem que está lá em Lucas, capítulo 17, do versículo 11 em diante, eu vou estar lendo para você. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele, logo que os viu, disse-lhe: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus: Não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Vamos voltar ao contexto daquela época. Na verdade, os leprosos, eles não podiam conviver em sociedade com os sãos. A lepra se propagava e eles eram considerados imundos, impuros, eram marginalizados pela sociedade, separados de suas famílias e geralmente viviam em bando, a fim de protegerem-se mutuamente. E eu quero que você pense como se sente uma pessoa assim. O limite para que eles se aproximassem das pessoas era de 100 passos. E em decorrência de sua situação, eles foram tomados, esses leprosos que fala o texto, eles foram tomados por um sentimento de profunda de busca e ajuda em Jesus. Um sentimento de necessidade profunda. Eles reconheceram que Jesus era mestre e na hora da necessidade, na hora dessa urgência, todos buscam, sejam leprosos ou não, sejam samaritanos ou não. E os samaritanos, eles eram um povo desprezado, considerado estrangeiros ao povo de Israel, considerados seguidores de uma religião que era herética, e eles não podiam participar da adoração formal dos judeus. E o sentimento de Jesus, nesse texto que nós lemos, era de compaixão. Jesus era uma pessoa, ele era um canal de Deus, e ele mostrou o caminho a eles. Ele falou com os leprosos, ele mostrou-lhes o caminho, conforme era orientado no Velho Testamento, que ele se apresentasse ao sacerdote, pois os leprosos, eles se mostravam aos sacerdotes para que fosse confirmado se estavam curados ou não. E isso denota que Jesus foi tomado por uma compaixão e uma misericórdia tão grande que o poder do amor de Deus que emanava dele, através de uma grande porção do poder de cura, e isto era tão intenso que mesmo no caminho, para se apresentarem ao sacerdote, eles foram totalmente curados, eles foram limpos. Mas enquanto eles iam, eles ficavam limpos, todos ficaram limpos. O índice de cura foi de 100%. E agora eu quero voltar para Jesus. Em toda essa situação, nós vemos que Jesus parece que ele fica ali porque ele tem urgência de saber o que aconteceu, como se fosse uma expectativa daquilo que ia acontecer com aqueles leprosos. Sabe quando você compra um presente e dá antes da hora na expectativa do contentamento? Jesus era uma pessoa
E me parece que ele ficou nessa expectativa da volta daqueles leprosos para alegrar-se com o seu testemunho, para vê-los. Jesus permaneceu no mesmo lugar. Ou é bem provável que ele não tenha se afastado do local, porque aqueles que eram ex-leprosos, eles puderam encontrá-lo com facilidade. A preocupação de Jesus girou em torno do problema da ingratidão. Quando nós olhamos o texto, nós vemos que a gratidão é um dever importante. E aqui Jesus nos traz uma percentagem de 90% das pessoas que recebem algum benefício, elas são desprovidas de reconhecimento de gratidão. 10% das pessoas são agradecidas. 9 entre 10 pessoas são ingratas. É essa percentagem que Jesus traz. Um somente voltou. A gratidão é um reconhecimento por um benefício recebido. É um agradecimento, é um reconhecimento. E somente um se lembrou da fonte de seu regozijo. A visita ao sacerdote poderia esperar, porque ele estava indo em direção ao templo, mostrar-se ao sacerdote conforme Jesus tinha falado. Mas ele poderia esperar, porque ele tinha uma missão mais importante. Ele tinha que voltar, ele tinha que ver Jesus a fim de mostrar-lhe gratidão. O mundo hoje, ele tem sido tomado por uma frieza nos relacionamentos. A gratidão, ela é a memória do nosso coração. A gratidão, ela é uma grande força. Quando nós nos lembramos das bênçãos que nós recebemos, quando nós começamos a consultar o nosso coração, quando nós damos uma parada na nossa existência e nós consultamos o nosso coração, nós começamos a ficar constrangidos de tantos bens que nós recebemos, de Deus, das pessoas. Deus opera também através das pessoas. E quando nós olhamos, nós vemos que um deles, daqueles leprosos, vendo que ele fora curado, ele voltou glorificando a Deus em alta voz, a Bíblia diz. No Salmo 103, que é um salmo tão lindo que eu gosto de repetir seguidamente, nesse salmo começa dizendo, o salmista diz assim: olha, bendize minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós temos que nos lembrar das pessoas que foram canais de bênção em nossas vidas. Nós temos que ter uma gratidão profunda. E gratidão profunda é um sentimento que traz junto dele uma série de outros sentimentos. Quando eu tenho gratidão no meu coração, eu começo a sentir amor, ternura. Quando eu me lembro das coisas que a minha família me fez, que os meus pais me fizeram, que me fizeram com que eu crescesse, eu começo a ter amor por eles, eu começo a ficar meiga, eu começo a ter carinho, a ter afeto, eu começo a ter um desejo de ser fiel a essas pessoas. A fidelidade, ela nos faz permanecer perto das pessoas, no lugar, ouvir a voz de Deus, a ter um sentimento de amizade, de aliança, a permanecer